Olá, bom dia. Vamos iniciar aqui, continuando o conteúdo de função do segundo grau. Nós vamos para a parte que é muito importante, que são as raízes ou zeros da função do segundo grau. Eu já comentei em outros vídeos que as raízes é onde a parábola toca. Quando a gente desenha a parábola, ela toca ou não no eixo X. Quando ela encosta no eixo X, no máximo ela só vai encostar em 2 números, né? Que como é função do segundo grau, no máximo tem só 2 raízes. Ela pode ter 2 raízes, pode ter uma ou pode não ter nada. Então, na outra aula, eu desenhei o gráfico para vocês e mostrei quando tinha 2 raízes, encostava em 2 pontos. Quando tinha uma raiz, encostava em um pontinho no X. Quando não tinha, a parábola não encostava no eixo X. Então, vamos lá. Determinar as raízes ou zero de uma função do segundo grau consiste em determinar os pontos de interseção. O que é interseção? É onde a parábola toca no eixo das abscissas. O que é abscissa? Eixo X. Dada a função, que toda a função do segundo grau é desse tipo, ax² mais bx mais 6, podemos determinar sua raiz considerando a função igual a zero. Então, basta a gente pegar a função toda e igualar a zero. Dessa forma, obtemos a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, que pode ser resolvida pelo método resolutivo de Bhaskara. Então, Bhaskara foi um matemático, professor, astrólogo, astrônomo, muito dedicado. Depois de vários estudos, ele nos trouxe a forma bem resumida, a solução geral da função do segundo grau, que resume basicamente em: a gente tem o delta, que a gente vai resolver primeiro, e depois a gente vai achar o valor de x. Isso aqui é uma raiz, tá? Raiz do delta que a gente achar primeiro. O delta é super importante porque é ele que vai dizer se vai ter 2 raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, ok? Então, continuando aqui, o propósito de resolver uma equação do segundo grau é calcular os possíveis valores de x que satisfazem a equação, ou seja, que tornam ela igual a zero. Os possíveis resultados da equação consistem na solução. Então, quando a gente resolve, a gente acha o valor de x. Então, é a solução. O número de raízes de uma equação do segundo grau depende do valor do discriminante. Então, delta é chamado também de discriminante. Observe as condições a seguir. Então, o delta pode ser maior que zero. Então, maior que zero é um número positivo. O que vai acontecer se o valor do delta, a gente primeiro vai achar o delta para ver se ela vai ter 1, 2 ou 3, nenhuma raiz ou 2 raízes. Então, se for maior que zero, ela vai ter 2 raízes diferentes. Se for exatamente zero, a função vai possuir apenas uma raiz. E se for menor que zero, ela não vai ter nenhuma raiz, ok? Então, eu vou parar aqui para a gente dar continuidade depois a outro vídeo com exemplos.